Essa é uma história tão antiga quanto o tempo, dois amantes injustamente separados. Mas embora o romance do rei Pedro I e Inês de Castro comece com nuances de Romeu e Julieta, termina de forma bem mais macabra. Imagine a história de amor de Shakespeare com um final de filme de terror. Esse é um dos relatos históricos mais adaptados de todos os tempos e que gerou uma famosa expressão da língua portuguesa: agora Inês é morta. Baseado em uma história real ocorrida em Portugal na Idade Média, o mito de Pedro e Inês tem tudo, desde o amor juvenil arrebatador até o coração de um cadáver. De acordo com a crônica escrita por volta de 1440 pelo historiador português Fernão Lopes, cerca de 100 anos antes, o príncipe Pedro I havia se apaixonado por Inês de Castro, filha de um nobre espanhol que era dama de companhia de sua esposa. O pai de Pedro, o rei português Afonso IV, não aprovou o romance e exilou Inês. Mas após a morte da esposa de Pedro, a exilada voltou a Portugal, encontrou o amante e teve 4 filhos com ele. A história não tem, no entanto, um final feliz. O rei Afonso e seus conselheiros continuavam a discordar daquela união. Em 1355, decidiram que a presença de Inês representava uma ameaça à linhagem real portuguesa e mandaram matá-la. Ela foi sepultada na cidade de Coimbra, enquanto Pedro jurou vingança amada. O príncipe liderou uma revolta contra o pai, iniciando uma guerra civil em Portugal. Quando subiu ao trono, após a morte do pai em 1357, foi atrás dos 2 assassinos de sua amada e arrancou-lhes o coração. Pedro também jurou fazer de Inês rainha de Portugal, mesmo depois de morta. Em 1360, vários anos após o assassinato, desenterrou seu corpo em decomposição e levou-o em procissão de Coimbra a Alcobaça, onde foi sepultado regiamente, para que um dia Pedro pudesse repousar eternamente a seu lado. Essa é uma história sombria e surpreendente, mas quando se transformou em um mito amplamente recontado, ficou ainda mais obscura. E o final desconcertante da história foi ampliado para incluir uma versão mais literal da ideia de coroar uma rainha cadáver. Uma obra-chave para divulgar esse mito em um primeiro momento foi a peça Diniz e Laureada, de 1577, do dramaturgo espanhol Jerônimo Bermúdez, em que o corpo de Inês não foi só transferida para uma nova sepultura, como foi coroado em uma cerimônia. Desde então, a cena de um rei louco insistindo para que o corpo apodrecido de sua amante fosse vestido com as vestes da coroação, colocado em um trono, coroado e sua mão beijada por nobres, provou ser irresistível para a maioria dos autores que adaptaram a história, formando um cenário grotesco para dezenas de peças, poemas, pinturas, óperas e romances. De acordo com a jornalista e escritora Holly Williams, essa fascinação macabra abre espaço para explorar todos os tipos de temas: amor e devoção, inocência e injustiça, política e guerra, loucura e obsessão, morte e dor, feminilidade e masculinidade. Como há tão poucos documentos históricos do período, os artistas têm muita margem de manobra. É difícil medir o quão famosa esta história é em Portugal. Ela está no imaginário coletivo do país. A maioria dos alunos portugueses conhece a história na 4ª ou 5ª série, embora a história seja amenizada. Os adolescentes portugueses também se deparam com Pedro e Inês quando estudam seu poeta nacional Camões na escola, geralmente centrando-se no episódio em que aparece no seu poema épico Os Lusíadas, de 1572. Camões é o grande responsável pela história ser uma representação tão icônica de Portugal, e foram as traduções da obra de Camões para outras línguas que levou Inês de Portugal para a Europa. Holly Williams conta que, ao longo dos séculos 17 e 18, a história de Pedro e Inês se espalhou pelo velho continente. Seu amor condenado serviu de base para óperas em italiano, inglês e alemão. E em 1843, Inês foi tema de uma pintura do artista russo Karl Brylov, que a mostrava implorando por sua vida de joelhos, vestida de branco em um mundo de vermelhos e marrons escuros. Vestida de branco em um mundo de vermelhos e marrons escuros, com 2 crianças pequenas agarradas nela. Essa se tornou a definitiva imagem da inocência. Na chegada do século XX, Inês aparece no famoso livro de poemas Os Cantos, de Eros Lapond, e chega finalmente aos cinemas. Desde 1945, houve 3 filmes e uma série de TV, tudo em português, e o mais recente foi lançado em 2018. Entretanto, na maioria dessas adaptações, o protagonista é Pedro.
Aida Jordão observa que a história gira em torno do príncipe, como declara a guerra civil, como tortura os assassinos, como tira Inês do seu lugar de descanso. Mesmo nas histórias infantis e na cultura popular do século XX, a feminilidade sentimental e a passividade de Inês são totalmente exageradas. Ela é descrita como alguém que é bonita, mas que não faz nada. A figura de Inês e Pedro ainda é muito viva na história e na cultura. Um romance trágico que atravessou os séculos que ainda nos assusta e emociona. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!